Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. Você já tentou colocar tanto açúcar na água que, por mais que mexa, ele não dissolve mais? Isso é um ótimo exemplo para entendermos os tipos de soluções. Para falarmos sobre soluções, precisamos entender o que é soluto e solvente. Soluto é a substância dissolvida. Geralmente está presente em menor quantidade na solução. Alguns exemplos é o sal de cozinha que dissolve em água e o açúcar no café. O solvente é a substância que dissolve outra substância, o soluto. Normalmente está em maior quantidade na solução. É responsável por manter o estado físico da solução. Alguns exemplos: a água que dissolve o açúcar e o oxigênio. Solução insaturada. Neste recipiente, observamos uma solução insaturada. Esse tipo de solução ocorre quando a quantidade de soluto dissolvido ainda está abaixo do coeficiente de solubilidade do solvente. Em outras palavras, o solvente ainda possui capacidade para dissolver mais partículas de soluto. Quando adicionamos novas quantidades, elas se misturam completamente sem deixar resíduos no fundo. Assim, a solução permanece homogênea e transparente. Podemos dizer que a solução insaturada ainda não atingiu o limite máximo de dissolução estabelecida pelo coeficiente de solubilidade. Solução saturada. Agora temos uma solução saturada. Isso significa que a quantidade de soluto dissolvido já alcançou o coeficiente de solubilidade do solvente, ou seja, o ponto máximo que ele consegue dissolver nessas condições de temperatura e pressão. A partir desse limite, qualquer quantidade extra de soluto não se dissolve, permanecendo como depósito no fundo do recipiente. A solução saturada representa o limite máximo de dissolução estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. A solução supersaturada ocorre porque a solubilidade de um soluto aumenta com a temperatura. Assim, em um líquido quente, o solvente consegue acomodar muito mais partículas de soluto. Quando essa solução é resfriada, o excesso de soluto continua dissolvido mesmo já estando além do limite que caberia naquela temperatura. Isso acontece porque as moléculas ficam temporariamente presas em um arranjo instável. Porém, qualquer perturbação, como mexer, bater no recipiente ou adicionar um pequeno cristal, quebra esse equilíbrio e faz o soluto extra se precipitar mais rapidamente, geralmente em forma de cristais visíveis. A densidade de uma solução aumenta conforme mais soluto é dissolvido. Soluções insaturadas têm baixa densidade, saturadas atingem o limite e supersaturadas são mais densas e mais instáveis. A temperatura e a quantidade de soluto influenciam a densidade, que pode ser observada em exemplos como a água do mar, o mar morto e os refrigerantes. Outro exemplo muito bom também é a torre de densidade, onde podemos ver a diferença entre as densidades de cada substância, como, por exemplo, nesta foto, o óleo, a água e o detergente. O detergente no fundo sendo o mais denso de todos, a água ficando entre o meio e o óleo acima da água, mostrando que ele é menos denso. Vocês sabem a diferença entre uma solução e uma reação química? Bom, na química, nem toda mistura é uma reação. Por exemplo, quando a gente coloca açúcar na água, ele se dissolve completamente e forma uma solução. Nesse caso, nada novo aparece. Continua sendo açúcar e água, só que misturados de forma homogênea, ou seja, não dá para distinguir um do outro. Agora, quando misturamos bicarbonato de sódio com vinagre, acontece algo diferente. Nesse caso, não é só uma mistura, é uma reação química. O ácido do vinagre reage com o bicarbonato e forma novas substâncias, entre elas o gás carbônico, que é o que faz aparecer aquelas bolhas e a espuma. Então, a grande diferença é essa. Na solução, só existe mistura, as substâncias continuam as mesmas. Na reação química, a transformação, surgem substâncias novas. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação de química sobre as soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. Viu só?
Até um copo de água com açúcar pode virar uma aula de química. E agora que vocês sabem a diferença entre soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas, vão começar a enxergar a química em coisas simples do dia a dia de vocês. Na água com açúcar, no refrigerante, no sal da comida. Bom, qual dessas soluções vocês já encontraram na casa de vocês?